agradecer ao convite na pessoa da Ana. E, e hoje, o nosso tema... Ah, eu só esqueci de perguntar quanto tempo é de fala, perdão. É até 8h30? Exato. Tá certo. O nosso tema, colocamos como fidelidade a Deus, considerando aí que havia muitas referências, né, muitas possibilidades de reflexão, mas especialmente para trabalhar uma mensagem de Emmanuel que não tem apenas o intuito de falar da fidelidade, mas é mostrar como a fidelidade precisa ser considerada por nós nesse momento, porque nós estamos num processo evolutivo, e esse processo evolutivo, ele é como que subir degraus de uma escada, né? E a mensagem que nós estamos nos referindo se chama Comungar com Deus. É a primeira mensagem, né, que Emmanuel escreveu através do Chico, interpretando um versículo do Novo Testamento. E aqui ele está interpretando Eu e o Pai somos um, né? Então o tema da mensagem é falar da comunhão. Só que, ao mesmo tempo, mostrar que comunhão com Deus passa na fidelidade, passa por construir essa fidelidade. E por que que o tema da comunhão é importante? Ele é importante, basicamente, por conta do que os Espíritos trazem no Livro dos Espíritos, mas, sobretudo, a resposta de Paulo, o apóstolo, na questão 1009. Ali, ele inicia a resposta dizendo assim: gravitar em torno da unidade divina. Eis o grande objetivo. Porque essa comunhão com Deus, esse gravitar em torno da, da unidade divina, né? Isso significa que há entre Criador e criatura uma ligação tão forte, que se pode dizer, como Jesus disse, eu e o Pai somos um. E o objetivo da evolução, pelo menos ao que nos é possível descortinar hoje, é esse. É viver em comunhão com Deus. Então, quando o Emmanuel está tratando aqui, e acho que não é à toa que essa seja a primeira mensagem que Emmanuel trouxe, interpretando um versículo do Novo Testamento, o Emmanuel está falando do que deveria ser o objetivo central da vida de um espírito. Não é da vida de um ser humano, né? Apenas de um encarnado. É da vida de um espírito. E isso requer de nós muita, muita fé. Porque eu diria que menos de 0,1% dos encarnados hoje estão cientes disso. Então, a gente vive uma sociedade que não liga conscientemente para o grande objetivo da vida do espírito. Então, o Emmanuel, na mensagem Comungar com Deus, ele está tratando do tema central da nossa vida. Isso é muito forte, né? Isso é, vamos dizer assim, isso deveria ter de nós a maior dedicação, né? Essa comunhão com Deus, porque o espírito que está em comunhão com Deus, ele não experimenta desespero, ele não experimenta angústia, ele não experimenta medo. É um espírito que está é um espírito que está tão, tão ligado a Deus que não dá para ele temer nada. O que que nós vamos, do que nós vamos ter medo depois que a gente está em comunhão com o Criador do universo inteiro, né? Então, o tema da mensagem Comungar com Deus é esse, né? E aí ele passa na fidelidade. E eu acho interessante porque o Emmanuel termina essa mensagem dizendo
dizendo que seria muito bom se a gente já exercitasse, né, a fidelidade desde hoje. O que sutilmente está dizendo assim, olha, a gente ainda não consegue nem ser fiel, né? Então, a gente vai pensar no tema da comunhão, a gente vai mirar na comunhão, mas passa antes, a gente precisa, vamos dizer assim, estar mais próximo da nossa condição, trabalhar a fidelidade, porque esse é o degrau que a gente tem que subir. E aí, então, a nossa proposta de reflexão aqui hoje, né, em torno dessa fidelidade, porque ser fiel, né, e aqui nessa mensagem, em comungar com Deus, o Emmanuel dá um exemplo de fidelidade que é Jó, né, a história está narrada no Antigo Testamento, mas o tema da fidelidade já é um grande desafio, né? Porque se a gente fosse parar para pensar, o que que é ser fiel, né? O que que é ser fiel a Deus? E, e o grande desafio para a gente pensar essa fidelidade é porque os nossos raciocínios, as nossas maneiras de enxergar a vida ainda são altamente materiais. A gente ainda olha para a vida, é mesmo é, os ensinos da doutrina espírita, mesmo é, a revelação espiritual, a gente ainda interpreta, ainda analisa, ainda avalia o conhecimento espiritual com perspectivas materiais. E isso é desafiador. Isso é desafiador, porque significa, e aí eu sempre tento conectar, né, todos os ensinos, todas as passagens, né, os textos que a gente tem, e aí a gente vê lá quando Kardec está trazendo a escala espírita, e aí quando ele vai dar as ordens, né, as três ordens dos espíritos, e aí vai classificar, vai dar as classes de cada ordem, né, quando ele vai dar as ordens, a terceira, a segunda e a primeira, aí ele coloca sempre características gerais, e uma característica, a primeira característica geral que ele põe de cada ordem é a relação daquela ordem com a matéria. E aí a gente vai notar que a terceira ordem, que somos nós, né, de modo geral, pelo menos via de regra, né, um encarnado hoje na Terra, em geral é um espírito de terceira ordem, a primeira característica geral dessa ordem é a matéria sobrepuja o espírito. Quer dizer, a matéria ainda domina o espírito. Isso quer dizer que isso vai, né? Isso tem um alcance grande, porque isso quer dizer que o espírito desencarnado continua com sensações e necessidades materiais, por exemplo, né? Quer dizer isso também. Quer dizer que esse espírito tem muita dificuldade de lidar com coisas eternas, com coisas imortais, pelo menos. É um espírito que tem dificuldade com isso, então ele tem dificuldade de lidar com o infinito, ele tem dificuldade de lidar com o que não perece, né? Então ele está sempre em busca, as grandes buscas de um espírito de terceira ordem são de ordem material, né? Por quê? Porque é um espírito que ainda está raciocinando pela matéria. E aí, uma das consequências disso é essa ordem de espíritos toma contato com uma revelação profundamente espiritual e materializa ela. É por isso que a gente vê em muitos ciclos do cristianismo uma interpretação profundamente material das palavras do Cristo, né? Sobretudo até quando a gente vê interpretações do Antigo Testamento, né? Aí é que a coisa fica mais materializada ainda, porque é onde a falas do tipo Deus está contigo, né? Ou até o Salmo 23, muito falado, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse nada me faltará é profundamente avaliado como algo material. Então, não teremos necessidades materiais. E isso
deveria ganhar de nós mais tempo de reflexão, para que a gente entenda que um espírito não encarnou no planeta para viver livre de dificuldades materiais. Porque se o objetivo fosse esse, né, se o objetivo fosse encarnar para não sofrer as vicissitudes da vida material, ou seja, as instabilidades da vida material, era só não encarnar, né? Ficava por lá, aí não vivia. Bom, mas se veio para cá é porque faz parte da vida física a instabilidade. E é por isso que Emmanuel termina a mensagem Comungar com Deus, né? Literalmente ele diz assim: eis porque em nosso próprio benefício conviria fôssemos perfeitamente fiéis a Deus desde hoje, né? Ou seja, é preciso trabalhar essa fidelidade da maneira mais pura que a gente conseguir desde hoje. E, e por que isso, né? Porque é preciso fazer um exercício de entender a vida material como fonte de lição, né? Como fonte de lição. E a perspectiva perante os acontecimentos jamais pode ser, ou seria muito bom que não fosse, uma perspectiva de é, colocar as questões materiais como objetivos, ou como é, atestados, né, da presença ou da ausência divina, o que acontece muitas vezes. Então, quando a gente pensa a fidelidade, e a fidelidade é trabalhar um pouquinho disso, porque há muitos espíritos encarnados e desencarnados, espíritas ou não, que modificam a sua relação com Deus e modificam para pior através das questões materiais ou através das situações que vivem. Por quê? Porque a gente não consegue muitas vezes raciocinar a nível espiritual. É difícil mesmo, assim, eu particularmente tento sempre que posso, né, sempre que eu vejo alguma coisa que intriga, eu falo assim, gente, por que que isso está acontecendo, né? E aí vou ali tentando trazer algo do espírito, né? Falo, como que eu posso entender isso pelos olhos do espírito? E nem sempre eu consigo, não é tão direto, né? Então, é, porque eu quero dizer, assim, por exemplo, se a gente lê Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, sem a interpretação pelos olhos do espírito, a gente nunca vai conseguir ter um mínimo de alcance quando Jesus decide e ele pede para Ismael. Ismael chega para Jesus e fala assim: Jesus, está dando tudo errado lá no Brasil. O Senhor pediu para trazer a contribuição da África, a contribuição da Europa, a contribuição dos povos nativos ali, que já viviam nas terras, e está tudo dando errado. Estão escravizando, estão abusando, estão fazendo tudo errado. Aí Jesus ordena que Ismael vá no umbral e pegue o que há de pior lá e traga para o Brasil. Sem os olhos do Espírito, isso é incompreensível. Não dá para entender. Porque o olhar, a perspectiva do Espírito sempre será do como é que esse Espírito pode genuinamente avançar. E é por isso que ou pelo menos é nessa perspectiva que a gente pode entender por que que Jesus entregava o Império Romano para criaturas profundamente adoecidas, moralmente falando. Eram abusos de poder, eram abusos do sexo, eram abusos da fama, eram abusos da força física. Eram pessoas profundamente adoecidas em várias áreas, né, do psiquismo, e ali estavam a governar, a conduzir o maior império do mundo. E aí você fala assim, mas por que que Jesus fez isso, né?
E aí, ao mesmo tempo, uma coisa que eu sempre comento que me choca, né, um pouco, você vê um espírito como Alcione encarnando no planeta Terra e vivendo ali, primeiramente, né, para um grupo de 10, 15 espíritos. Então, assim, parece que as coisas estão invertidas, né? Parece que era Alcione que tinha que governar e esses governantes é que tinham que ser apagados, né? E a coisa não é assim. Simplesmente não é assim. De modo que, sem o olhar do espírito, a gente arrisca a nossa relação com Deus por questões materiais. Então, queria trazer também uma, uma outra mensagem do Emmanuel, antes da gente ir diretamente para a mensagem do comungar com Deus, né? É, que é a mensagem viver pela fé, que está no caminho verdade e vida. E aí aqui o Emmanuel vai comentar Paulo na carta aos Romanos, mas o justo viverá pela fé, né? E aqui é interessante porque a fala do Paulo é o justo, né? O justo é o homem de bem. E o viver pela fé é no sentido de, o Emmanuel vai comentar isso, né? A gente vai ler o parágrafo que eu quero trazer, mas o viver pela fé significa que tudo que esse justo vai fazer, vai falar, tudo que sai dele antes passou na fé. Então, se ele vai fazer algo, se ele vai falar algo, tudo isso vai ser conduzido nos caminhos da fé que ele adotou, né? Então, é como se a gente dissesse que tudo que vai falar, pensar, agir, em tudo, vai ser guiado pela fé no Evangelho, pela fé na mensagem cristã, pela fé na doutrina espírita. Então, isso é difícil, né? Assim, isso é desafiador. Mas esse é o treino, essa é uma das grandes lições para agora. E aí, eu particularmente acho isso muito importante, porque está dizendo da nossa necessidade de agora. É, e eu acho que isso ganha muita expressão, porque não está dizendo do, de qual é o trabalho que eu estou desempenhando numa casa espírita. Não é isso. Ou pelo menos não é só isso. Está tocando em todas as áreas da minha vida, me perguntando, ou me fazendo perguntar para mim mesmo, se as minhas motivações estão, se eu estou conhecendo as minhas motivações, se eu estou adaptando, ou adequando, ou ajustando, ou aproximando as minhas motivações daquelas que Jesus pediu para a gente nutrir. E eu acho que isso muitas vezes passa despercebido, ou pelo menos não merece tanta atenção nossa. A gente faz muitas vezes por um automatismo de continuar fazendo. Só que a vida física, ela só se justifica pela nossa necessidade de aprendizado. E, portanto, se a minha maneira de enxergar a vida, se a minha perspectiva de vida, ela não tenta elevar-se ao nível do espírito, então pode ser que eu passe pelas mais profundas lições sem aprendê-las. Porque eu vou passar as situações, os relacionamentos, as conquistas, tudo como se esses fossem, ou se os objetivos disso tudo fossem material. Então, eu vou pensar na minha carreira por causa da questão material, eu vou pensar nos meus relacionamentos por causa da questão material. E, e talvez aí a gente perca o que há de mais essencial na vida, né? E quando eu falo perspectiva do espírito, significa observar tudo que acontece com a gente, tudo que a gente sente, tudo que a gente executa, buscando ali a lição espiritual. Porque eu sempre digo isso, assim, eu sinto que eu mesmo, né, e acho que a humanidade, de modo geral,
sempre lida com a matéria como se ela fosse recompensa ou punição do Criador, né? Então, se eu estou adoecido, eu preciso orar a Deus para eu ser curado, porque eu acho que o adoecimento é uma punição. Então, eu quero a recompensa da saúde física. Se eu vou organizar um evento, aí eu faço prece para que ele dê tudo certo, assim, para que aconteça segundo aquilo que eu acho que tem que acontecer. Se eu vou fazer um trabalho na casa espírita, eu oro para que as coisas fluam, e sempre é de um ponto de vista material. Não é que aqui a gente vai fazer oração para dar errado, né? Não é essa a perspectiva. A questão é qual que é o objetivo da nossa oração. E aí muitas vezes é assim, que a gente consiga ir e voltar em paz. Ótimo, perfeito. Mas será que talvez dê para acrescentar na nossa oração que a gente vá e fique atento às lições que a vida vai nos trazer, que a gente aprenda o que a gente precisa aprender, que a gente passe pelo que precisa passar? Porque daqui a pouco a gente está fazendo prece num sentido que é contrário ao que a gente precisa mesmo. E aí acontece o que a gente precisa e a gente acha que a prece não foi atendida, né? E aí esse aqui é o porém aí, né? É, se eu meço as coisas materiais como ferramentas que o Criador me recompensa ou me pune, então eu estou sempre fazendo prece pela recompensa boa, né? Que eu tenha um bom emprego, que eu tenha saúde, que dê tudo certo, que minha casa funcione, que não sei o quê, que meu trabalho dê certo. Se a perspectiva é sempre essa, significa que quando dá errado, eu acho que então eu fui punido. E aí eu perdi a lição. Porque eu achei que tinha que ter dado certo. E aí, no final das contas, deu certo. Deu certo. Do ponto de vista espiritual. Por isso que eu falo da perspectiva. Então, eu vou ler o prefácio, o parágrafo, perdão, dessa mensagem do Emmanuel do Caminho, Verdade e Vida, capítulo 23. Então, o Emmanuel comenta que esse viver pela fé foi muito mal interpretado, que muitas pessoas acharam que o viver pela fé seria viver da religião, né? Então, isso foi muito mal interpretado, e ele diz assim: Paulo de Tarso queria dizer que o justo será sempre fiel, viverá de modo invariável na verdadeira fidelidade ao Pai que está nos céus. Isso quer dizer, há nesse justo que vive de maneira fiel, né, que vive a verdadeira fidelidade a Deus, há nesse justo uma coisa que a gente chama de é, constância, né? É, é permanência. Ele não é volátil, né? Ele não é. Eu estou usando a palavra constância porque há na carta de Tiago uma fala dos inconstantes, né? Como as ondas do mar. Eles vêm e vão, vêm e vão. E não, o fiel, ele é perene, né? E isso é muito importante, porque tem gente que vai na casa espírita quando as coisas estão dando errado. É por isso que a gente lida, né? Como punição e recompensa. Então, eu tô com um problema de saúde, eu vou lá na casa espírita, tomo um passe, faço uma cirurgia se puder, tenho um atendimento. Por quê? Porque eu quero me livrar da punição. Eu não quero ser punido, ninguém quer. Então, chega uma coisa que eu acho que é uma punição, eu vou lá e corro atrás da solução da punição. E aí eu não paro para pensar que, às vezes, a minha cura verdadeira está na doença que chegou no corpo. Por isso que o olhar do espírito é difícil. É difícil você falar para uma pessoa que está doente que essa doença é talvez a cura dela. Não é que não há de se buscar tratamentos. A questão não é como que nós vamos conduzir o que chegou. A questão é o que é que nós vamos buscar naquilo que chegou. Porque quando chega uma doença, para muitas pessoas, o objetivo número um é curar. E é claro, a gente, como os espíritos dizem no livro dos espíritos, né? Deus colocou na gente uma necessidade de viver bem. Então é instintivo, a gente busca conforto, a gente busca bem-estar. A questão não é essa, né? Não é que a gente não vai buscar a cura, a gente vai. Mas qual que é o objetivo primeiro, né? Então, a primeira coisa que eu vou querer, dentro de tudo que me acontecer, esse é o ponto. Porque aí o Emmanuel vai comentar, né, aqui. O que é fidelidade? E ele vai bater muito nessa tecla, apesar de ser nas entrelinhas, da constância, né?
Ó, aconteça o que acontecer, eu confio em Deus, eu não vou abalar minha confiança nele, e eu vou seguir adiante aprendendo as coisas que eu preciso aprender. Então o Emmanuel coloca assim, né? Os dias são ridentes e tranquilos, tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. São escuros e tristes, confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. É isso que é isso que digo. É, para o fiel, a confiança em Deus é a primeira coisa que vem. A partir dali é que ele vai refletir e pensar os acontecimentos. Então, acontece algo que eu não queria, mas como a, a minha primeira opção é confiar em Deus, eu não pergunto por que que aconteceu comigo. Eu pergunto o que é que Deus quer me ensinar com isso. E aí é por isso que a fé espírita é fé raciocinada, porque essa confiança, ela é fortalecida pelas nossas reflexões, pelo conhecimento que a gente tem. Então, os dias são escuros e tristes, confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Quer dizer, chega um desafio para mim, eu sei que esse desafio só chegou porque Deus existe e porque Ele é justo e bom. E isso não teria chegado se não fosse o melhor para o momento, né? O melhor possível, né? Eu gosto sempre de ressaltar isso. Acontece sempre o melhor possível. Né? Dentro das possibilidades, aconteceu o melhor. Eu estou dizendo isso porque há um livro da Joana de Ângeles, através do Divaldo, chamado de Psicologia da Gratidão, e ali logo no começo do livro, ela traz uma perspectiva assim, que nós deveríamos orar em três situações. O bem que chega para nós, porque é um bem, e a gente também acha que é um bem, aí ele chegou. O mal que chegou para a gente, por quê? Porque a gente acha que é um mal, mas é na verdade um bem. E o mal que é afastado de nós. Né? Isso é interessantíssimo. Porque quando eu lia esse livro, eu me perguntei assim, mas como é que eu vou orar quando o mal é afastado de mim? Ele não chegou? Como é que eu sei? Que eu preciso orar agradecendo, né? Aí nesse momento eu lembrei do Paulo, em tudo dai graças. Que quer dizer, é um orar o tempo todo. Porque quanta coisa poderia ter dado errado hoje e não deu. Talvez fossem males, verdadeiros males que não chegam, né? Então, a gente reflete nisso para estabelecer uma confiança mais fortalecida que eu nunca vou abrir mão. Eu nunca vou achar que Deus esqueceu de mim, aconteça o que acontecer. Porque a minha perspectiva não é de me pensar um ser sendo punido, nem recompensado. Então, Deus não me ama porque alguma coisa chegou, alguma coisa de boa, né, que eu achei que era. Não, não, Deus ama. E aí as situações que a gente vai vivendo são experiências mesmo para construir o espírito. Mas aí prossegue, irmão, são escuros e tristes, confiemos em Deus, sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Veio o abandono do mundo, o Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte, eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé, segundo as disposições sagradas do cristianismo. Então, essa é uma mensagem boa, muito boa nesse sentido da fidelidade, porque está chamando a gente para essa necessidade de, olha, eu vou no centro, eu faço os trabalhos, se tiver tudo bem e se não tiver. Eu vou sempre buscar as coisas do espírito, quer materialmente eu esteja bem, quer não esteja. Então eu sempre vou, né? Eu estou dizendo isso, eu me lembro de um companheiro, uma vez a gente estava indo para a reunião mediúnica, e aí ele falou assim, eu gosto de ir na reunião mediúnica, mas se estiver chovendo eu não vou.
Falei, não, então é fácil tirar você, né? Se chover, você não vai? Falei, então, a questão não é que os espíritos vão fazer chover para você não ir, não. A questão é que tá muito fácil de tirar, né? Tá tão fácil que uma chuva te tira. Imagina quantas coisas existem, né, que te tire do trabalho. Quantas coisas existem que te tira do estudo, quantas coisas existem que te tira dessa desse propósito. E esse é o ponto. Fidelidade significa eu vou fortalecer o meu propósito com Deus. Então, não importa se tem alguém vendo, não importa se eu vou ganhar alguma coisa com isso ou não, não importa, porque edificar fidelidade significa criar vínculos com Deus, de modo a não sermos abalados pelas circunstâncias, pelas pessoas, ou mesmo pelas nossas próprias escolhas, que às vezes a gente escolhe mal, às vezes a gente escolhe mal. Mas vamos lá. É, nessa mensagem que comentamos lá no início, né, comungar com Deus, o Emmanuel trabalha um pouquinho, ele está sempre falando da comunhão, mas ele volta na fidelidade. Ele traz um pouquinho do que é a comunhão, mas reforça a fidelidade, porque comunhão é um estado que nós não conseguimos sequer descrever. A gente, por isso que o André Luiz, lá no Evolução em Dois Mundos, ele coloca que os co-criadores em plano maior, eles estão em uma comunhão indescritível. Indescritível. E aí o Emmanuel diz assim: a fidelidade a Deus e a comunhão com o seu amor são virtudes que se completam, mas que se singularizam no quadro de suas legítimas expressões. Então, se completam porque ninguém vive comunhão se não tem fidelidade. É por isso que a gente pode pensar como se fosse uma escada, né? Eu tenho o primeiro degrau ali, talvez, que é o da crença, mas a crença, é, ela é importante, claro, né? Mas ela é muito pequeno, porque eu posso acreditar e não me mudar em nada, né? Então eu acredito na reencarnação, mas não tem nada que é, não tem nada que demonstre um certo impacto, né, dessa crença. A mera crença, né, ela não necessariamente demonstra, ela não necessariamente modifica o crente, né? A fidelidade, sim. Não dá para ser fiel a Deus e inconstante, né? A inconstância demonstra infidelidade. O fiel é fiel. O fiel, ele não se molda pelo mundo exterior, né? E aí prossegue o benfeitor. Jó foi fiel a Deus quando afirmou no torvelinho do sofrimento: ainda que me mate, nele confiarei. Ainda que dê tudo, entre aspas, errado, né? Confiarei em Deus. Jesus comungou de modo perfeito com o amor divino quando acentuou: eu e meu Pai somos um. A fidelidade precede a comunhão verdadeira com a fonte de toda sabedoria e misericórdia. Então a fidelidade vem antes. As lutas do mundo, perdão, as lutas do mundo representam a sagrada oportunidade do homem para que seja perfeitamente fiel ao Criador. Isso é muito relevante ao que a gente estava trazendo já no início, mas talvez compense falar um pouquinho mais. Tudo no mundo material tem um caráter de lição. Então, se tem dinheiro ou não tem, se tem saúde ou não tem,
se tem carro ou não tem, se tem casa ou não tem. Tudo isso é caráter de lição, são experiências. Eu estou dizendo isso porque muito facilmente a gente pode julgar a nós mesmos através das coisas materiais que nos acontecem. E isso, embora carregue aí um pouquinho de verdade, é muito fácil da gente perder a medida. Então, eu vou dar um exemplo. Estava conversando com uma amiga e ela mencionava um câncer que foi diagnosticado, começou a ser tratado, e ela fez uma cirurgia espiritual. Logo, não tinha nem, acho que não tinha nem começado o tratamento direito, estava apenas tomando algumas medicações. Fez uma cirurgia espiritual, repetiu o exame um mês depois e já não tinha câncer mais. E aí ela ficou tão espantada, eu acho que, né? Quem não ficaria? Você tem um exame comprovando que você tem câncer, faz uma cirurgia um mês depois não tem câncer mais, então é de impactar. Mas ela ficou muito presa no, meu Deus, será que eu mereço isso? Será que eu mereço essa cura? Será que eu não mereço? E aí, depois pude comentar com ela assim, né? Olha, minha amiga, não preocupa com isso não, porque a maioria das coisas que a gente recebe, a gente não merece. Se for receber o que merece, a gente está perdido, né? Tá todo mundo no fogo mesmo. Por quê? É, porque câncer ou cura do câncer não é punição ou recompensa, são experiências. São experiências. E aí, isso é fundamental para que a gente não fique preso em questões do tipo assim, meu Deus, o que é que eu fiz na vida passada para viver o que eu estou vivendo agora? Não importa isso. A questão é qual é a experiência de agora, com quem que eu estou, onde eu estou, porque o que Deus quer de nós nesse momento, através dessas experiências, é essa construção de fidelidade, né? Essa construção de uma constância, de ser perene. Então, a vida está trazendo experiências, trazendo experiências. Às vezes vai ser da abundância de dinheiro, às vezes vai ser da escassez. É assim. A vida material está nos conduzindo pelos caminhos que a gente precisa, né? E aí nessa hora eu sempre me lembro de uma história até cômica, né? Que acho que o Haroldo que conta isso, que um companheiro chegou na reunião mediúnica muito bravo, porque chateado assim, né? Porque dizendo que ele tinha juntado dinheiro por alguns anos para poder fazer uma viagem dos sonhos com a esposa, mas que naquele dia os dois filhos dele tinham passado em universidade particular. E ele só poderia pagar a faculdade se ele abrisse mão da viagem. Não dava para fazer as duas coisas. E aí, naturalmente, né? É um pai. Ele estava chateado, mas era pai, né? Percebeu que ele não ia conseguir fazer a viagem. Então ele estava muito chateado, resmungando um pouquinho. Mas, poxa, eu não vou poder fazer a viagem, porque agora eu vou ter que pagar a faculdade. E aí começa a reunião. Um benfeitor dá a comunicação, fala a mensagem, vira para ele e fala assim: meu filho, o dinheiro foi para pagar a faculdade. Quem achou que ia viajar era você. A gente, para nós aqui, sempre foi para a faculdade. A gente, quer dizer, nós só te ajudamos a guardar o dinheiro porque ia ter faculdade para pagar. Quem achou que ia viajar era você. Ou seja, as coisas aqui, elas têm objetivo, elas têm propósito, elas têm os porquês, né, delas acontecerem. E a vida vai nos conduzindo em situações que a gente precisa. O companheiro lá achou que ele ia viajar. Mas o que ele precisa mesmo agora, é viver a experiência de proporcionar aos filhos a faculdade. E é assim, a vida é assim. A vida vai trazendo para a gente as experiências que a gente precisa. Então, as lutas do mundo representam a sagrada oportunidade do homem para que seja perfeitamente fiel ao Criador. Aos que se mostram leais no pouco é concedido o muito das grandes tarefas. Isso aqui é fantástico, né?
É aquela mensagem Obreiros do Senhor, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5. Aí o Espírito da Verdade fala assim, não é com essas palavras não, é mais bonito, né? Mas ele diz assim, os que fizerem tudo direitinho vão receber os cargos mais difíceis, né, do mundo vindouro, né? Quem fizer tudo belezinha vai pegar os cargos, ou seja, trabalhou bem, trabalhou direitinho, então agora tem mais trabalho ainda, porque é isso, né? Isso é fidelidade. Eu não quero trabalhar para ter a recompensa do descanso. Eu estou trabalhando pela edificação da fidelidade. E aí Emmanuel diz isso. Fidelidade, pois, é a compreensão do dever. Comunhão com Deus é a aquisição de direitos sagrados. E aí, aqui fica a dica de leitura para entender essa frase do Emmanuel, capítulo 104 do Pão Nosso, chamado direito sagrado. Né? Comunhão com Deus é a aquisição de direitos sagrados. Não há direitos sem deveres, não há comunhão sem fidelidade. Eis a razão pela qual, para que o homem se integre no recebimento da herança divina, não pode dispensar as certidões de trabalho próprio. Antes de tudo, é imprescindível que o discípulo saiba organizar os seus esforços, operando no caminho do aperfeiçoamento individual para a aquisição dos bens eternos. Existiram muitos homens de vida interior iluminada, que podem ter sido mais ou menos fiéis, porém só Jesus pode apresentar ao mundo o estado de perfeita comunhão com o Pai que está nos céus. O Mestre veio nos trazer a imensa oportunidade de compreender e edificar. E se confiamos em Jesus, é porque, apesar de todas as nossas quedas nas existências sucessivas, o Cristo espera dos homens e confia em seu porvir. Isso aqui é fantástico, porque Jesus está tão em comunhão com Deus, está tão integrado com o Criador, que ele não está com medo de dar errado. Ele não está com medo de dar errado. E aí eu acho que a gente pode fazer esse exercício de perceber, de notar em si mesmo, né? Se muito das nossas angústias não tem a ver com achar que vai dar errado. Mas é aí que tá, não tem como dar errado. O que tem, o que tem é caminhos com experiências, com situações que não eram exatamente necessárias, mas nem por isso deixam de ser boas. O que tem é isso. Então, assim, não precisava ter traído. Isso vai te conduzir a um caminho com experiências que não eram exatamente necessárias, mas nem por isso deixam de ser boas. Não precisava ter roubado, não precisava ter matado, não precisava ter corrompido. Mas fizemos algumas escolhas, está tudo certo. Vamos viver as experiências que a gente precisa viver. Jesus não está com medo, né? Ele fala isso no Boa Nova. Ele fala assim, você acha que eu teria saído do Pai sem a certeza da vitória? Por isso que a gente vai edificando fidelidade. Por isso que a gente vai edificando fidelidade através da fé raciocinada, né? E aí, para terminar, o Emmanuel diz assim: a sua exemplificação, quer dizer, a exemplificação de Jesus, foi, em todas as circunstâncias, a do Filho de Deus, na posse de todos os direitos divinos. Qual é um grande direito que a gente tem, né? Um grande direito que a gente tem? O de trabalhar. Esse é um direito, né? É, talvez um dos mais belos, porque é certo que muitas vezes a gente pensa em descanso, e às vezes o descanso é justo mesmo, né? Mas trabalhar é uma necessidade nossa. Estar em movimento, estar em atividade. Movimento do espírito, né? Estar em atividade. Então, trabalhar é um direito que Deus dá pra gente. Da gente cumprir essa necessidade que a gente tem. Então, é a posse dos direitos, de todos os direitos divinos, né? Isso passa
no testemunho, isso passa no trabalho, isso passa em suportar todas as dificuldades, né? Isso é um direito. A gente tem o direito, né? De passar pelos desafios. E Cristo se nos apresentou no mundo em toda a resplendência de sua glória espiritual, para que aprendêssemos com ele a comungar com o Pai. Sua palavra é a do convite ao banquete de luz eterna e de amor imortal. Isso aqui é uma referência ao Salmo 23. Eu, eu acho isso magnífico, né? Porque a gente sempre lê o Salmo 23 achando que a mesa que vai ser preparada perante os inimigos é para que a gente, então, esbanje a vitória para eles, né? E o Emmanuel está sutilmente dizendo assim, olha, o banquete que é feito perante os inimigos é o seu testemunho de fé. Porque essa é a vitória real. Significa todo mundo achando que você ia seguir o mesmo caminho vicioso de sempre e você foi fiel. Esse é o testemunho. Essa é a vitória verdadeira, né? É quando todos acharam que eu ia seguir o caminho comum e eu tive forças e conexão com Deus para seguir o caminho da plenitude espiritual. Essa é a mesa preparada perante os inimigos, né? Essa é a mesa preparada perante os inimigos. E aí, o Emmanuel traz a frase que nós comentamos logo no início. Eis porque, quer dizer, o que ele está dizendo, o que ele está trazendo aqui, né? O objetivo é uma comunhão com Deus tão profunda, e isso é tão maravilhoso, que todos os desafios materiais não te afetam mais. Então, Jesus estava na cruz, e ele foi capaz de cuidar das pessoas que estavam em volta. Ou seja, a dor ali não é que era indiferente, mas perante o que ele sentia, de tudo que ele estava sentindo, a dor não era o impeditivo. A dor não desconectou o Cristo do momento e prendeu ele em si mesmo, porque às vezes acontece isso, né? A gente está com tanta dor que a gente se desconecta do momento e fica preso em si, né? Eu não, Jesus está vivendo a comunhão. Então é um outro nível de consciência, um outro nível de sentimento, né? E aí o Emmanuel está falando assim, olha, para a gente atingir isso, que é um estado de perfeita estabilidade moral e estabilidade do coração, né? Eis porque, em nosso próprio benefício, conviria fôssemos perfeitamente fiéis a Deus desde agora, desde hoje. Esse é o trabalho que se impõe para nós, né? Esse é o trabalho que se impõe. Fortalecer o nosso coração na fé, para que nada, nenhum acontecimento, nenhuma circunstância, nem nada possa nos tirar a certeza, a confiança de que Deus está guiando. E essa confiança, ela é atestada de muitas maneiras. Eu vou deixar três para a gente refletir. Confiança e fidelidade a Deus significa eu não me culpo pelos meus erros, não é que eu não assumo a responsabilidade. Um coração fiel não tem espaço para culpa. Porque eu sou tão fiel a Deus, mas tão fiel a Deus que eu sei, tenho certeza que Ele vai me dar a oportunidade de reajustar o que eu fiz mal. Quer dizer, Ele vai me dar as condições, a situação para eu reajustar o que eu não fiz legal, não fiz bem. Então, o coração fiel não tem espaço para culpa. O coração fiel não tem espaço para desespero. A gente pode ficar atento, vigilante, para as coisas não seguirem caminhos que não precisam seguir. Mas o desespero significa a dor
pelo acontecido depois de acontecer, né? É isso que é o desespero. Você fica preso no acontecimento, você não sai daquele acontecimento. Coração fiel a Deus não tem espaço para desespero. E eu colocaria, talvez aí como o maior ponto de todos, né? Um coração fiel a Deus tem muito espaço para caridade. Caridade quer dizer benevolência, indulgência, perdão. Caridade quer dizer paciência, quer dizer tolerância. Caridade quer dizer genuinamente se importar com os outros e consigo mesmo, segundo a perspectiva do espírito. Então, é trabalhar no fortalecimento da nossa fé, para que a gente seja capaz de nutrir esses três e tantos outros pontos mais que poderíamos citar aqui, mas escolhemos esses três. É trabalhar uma confiança tão genuína, que a gente consegue alcançar esses três pontos e todos os demais exemplificados aí, segundo a mensagem de Emmanuel, por Jó. É isso, meus amigos. Eu agradeço a atenção, presença, todos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, também aos que estão aqui na sala do Meet, agradecendo minha amiga mais uma vez pela oportunidade, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre.